Ações baratas na bolsa, várias oportunidades. Agora, será que qualquer ação é boa? Será que qualquer ação nos protege contra uma crise? A gente vê um cenário muito caótico, as perspectivas não são boas do país, principalmente da economia, e aí a gente vê a bolsa em valores bem baixos, com várias oportunidades. Muita gente fala que é o momento de comprar a bolsa, mas será que adianta comprar qualquer coisa? Não adianta comprar qualquer coisa. Por isso que aqui hoje a gente vai mostrar 6 ações que são capazes de proteger seu patrimônio em uma eventual crise, uma queda da Bolsa de Valores, do mercado econômico no cenário geral. Comprar essas ações vai te dar mais tranquilidade. Significa que elas não vão cair? Não, não significa que elas não vão cair. Qualquer ação, renda variável, elas podem perder valor, principalmente no momento de crise. Quase tudo deve perder valor. Agora, existem ações de empresas que elas vão te proteger muito mais. O cenário hoje, os juros nossos no país é muito alto, né? Em patamares muito altos, 14,25 a Selic, ou seja, todo o crédito que gera em torno do país, ele tem como base essa taxa Selic. O Banco Central vem aumentando essa taxa para tentar conter a inflação, mas não tem conseguido, porque o governo, em outra ponta, vem injetando dinheiro, medidas populistas, que vem fomentando mais uma economia artificialmente. Significa que o cenário não é bom, a gente pode estar caminhando para uma crise, não só por esses motivos, mas como já foi falado algumas vezes, o cenário mundial econômico não é bom, principalmente dos Estados Unidos, que é o alicerce, é a base de toda a economia do mundo. E tudo isso pode chegar a desaguar numa crise. E a crise, ela vai trazer problemas nas empresas, vão aumentar o número de desempregados, as empresas, como elas produzem menos, elas vão vender menos serviços e menos produtos, elas precisam de menos mão de obra, então fatalmente elas vão desempregar. Algumas empresas podem quebrar, outras vão enfrentar muitas dificuldades, até por isso as ações também acabam caindo muito. O consumo vai diminuir, as pessoas vão consumir menos, como elas vão estar desempregadas, a grosso modo, é claro, elas vão ter menos dinheiro, os bancos vão oferecer menos crédito, então circulando menos dinheiro, as pessoas tendo menos riquezas, elas vão ter que fazer escolhas. Então elas não podem comprar qualquer coisa, elas não podem investir em qualquer coisa, e aí elas vão ficar mais seletivas com o dinheiro que elas têm. E aqui entra o ponto. Existem empresas de setores defensivos na economia. Empresas de setores que, independente do momento, as pessoas precisam consumir dessas empresas, elas precisam gerar riqueza de qualquer forma, então elas protegem mais nosso capital, porque elas tendem a cair mais. E aqui não estamos falando da empresa de alimentos. Porque por mais que a gente pense, não, mas alimentos, as pessoas precisam se alimentar e vão continuar se alimentando. Só que em cenários de crise, as pessoas economizam mais. Elas são mais seletivas nos alimentos que vão consumir. Elas consomem menos, alimentos de menor qualidade. E ainda assim, as empresas que vendem alimentos, que trabalham na cadeia de alimentos, elas têm uma margem de lucro muito baixa. Elas ganham muito pouco com toda a cadeia alimentar. E aí, com isso, elas geram menos, elas têm um lucro menor, elas acabam tendo um crescimento menor, principalmente no momento de crise. E assim, quais seriam essas boas empresas? Existem alguns setores que são chamados de defensivos, mas tem aqueles que, mesmo na crise, eles não perdem tanto valor, elas seguram mais em economias mais frias, e aqui a gente vai tratar especificamente de 2 setores. O setor financeiro e o setor de utilidade pública. Porque água, elétrica, saneamento, as pessoas não deixam de consumir, elas precisam. A gente hoje está dependente da energia elétrica, a gente não vive sem água e sem esgoto, basicamente, salvo raras exceções. O sistema financeiro bancário, ele ganha dinheiro e ele muitas vezes ganha até mais em momentos de crise. O setor bancário, os bancos acabam crescendo. Devido ao momento econômico de crise, em que há um temor muito grande de investidores, essas ações perdem valor, mas não quer dizer que as empresas não cresceram. O setor financeiro, muitas vezes, ele cresce muito em momentos de crise, mas as ações acabam perdendo valor. Mas a empresa está se fortalecendo e no novo ciclo de alta econômico, essas empresas provavelmente vão aproveitar, vão surfar muito mais essa expansão. Então hoje a gente vai falar de 3 bancos e 3 empresas do setor de utilidade pública. E aí vocês vão ver aqui pelos números que elas já estão baratas e na crise, mesmo que elas caiam, elas devem ficar mais baratas ainda.
mas não quer dizer que não sejam boas oportunidades. O primeiro banco que a gente vai falar aqui é o Santander, SAMB11. Hoje ele está custando R$ 26,65, tem um PL, patrimônio sobre lucro de 7,47, muito bom, um PVP de 0,84 e um dividend yield de 5,99. Ela vem se lateralizando ao longo dos últimos 10 anos. Isso é um sinal até que positivo, porque a gente pode pensar que, em regra, as empresas crescem com o tempo, ela está se lateralizando, ou seja, está se mantendo, está mantendo uma oportunidade maior aqui para a gente fazer uma boa compra. Hoje, pela fórmula de Benjamin Graham, a ação está custando 26, mas deveria estar custando 50, ou seja, tem uma possibilidade de valorização de 89%. A gente vê outros indicadores como o ROI de 11%, como já foi falado, o PL de 4,47, um PVP de 0,84. Então, é uma boa oportunidade. Dividendos. Nos últimos 5 anos, o dividendo médio de 7%, um bom dividendo, paga com regularidade. Pela fórmula de Bazin também, que leva em consideração os dividendos, ela deveria estar custando R$ 31,00, ou seja, tem uma possibilidade de subir 18% por essa fórmula. E aqui a gente vê nos últimos 2 anos ela perderia para os índices Ibovespa, CDI, FIX. Mas isso são 2 anos. Se a gente parar para projetar aqui para 10 anos, ela ganharia de todos os índices. Assim, demonstra que com o tempo é uma ação que cresce. Para quem vai investir em longo prazo, é uma ótima oportunidade. A segunda ação, que também é um banco, é o ABCB4, que é o Banco ABC, está cotado a R$ 20,00, um PL também bem baixo, quanto menor o PL, melhor. Claro que negativo não, né, porque demonstra um prejuízo da empresa, mas um PL de 4,81, um PVP de 0,78, aponta aqui por esse indicador um desconto de 22% e um dividend yield de 8%. Uma ação que cresce com o passar dos anos, para quem é hold, né? Fórmula de Benjamin Graham, a ação deveria estar valendo R$ 50,00, tem uma possibilidade de crescimento por essa fórmula de 144%. Dividend yield médio dos últimos 5 anos de 6%. Método de Bazin, a ação está praticamente empatada pelos dividendos. E aí, considerando aqui também os últimos 10 anos, a ação ganhou de todos os índices. Terceiro banco é o mais querido aí dos investidores, é o Banco do Brasil, BBAS3, custando R$ 28,00, um PL também baixo de 6,65, PVP de 0,90 e dividend yield de 9%. Uma ação que cresce e valoriza com o tempo, apesar de ter uma participação pública, isso é um ponto negativo, mas é uma ação muito buscada pelos investidores, então ela não tem muitas correções. Também está com desconto pela fórmula de Benjamin Graham, deveria estar custando R$ 56,00, com possibilidade de valorização de 100%. Método de Bazin, ela poderia subir 8%. E aqui, nos últimos 2 anos, ela já ganha dos índices. Nos últimos 10 anos, então, ela ganha disparado aqui dos índices. Agora, a primeira ação elétrica, a CEMIG, ela está custando hoje R$ 10,78. Tem um PL de 3,88 também, um indicador muito bom para essa ação. Um PVP de 1,11 e um dividend yield de 13%. Ótimos indicadores, a ação também se valoriza muito com o tempo. Estava numa polêmica aí de federalizar, passar a transferir do governo de Minas para o governo federal, mas apesar de toda essa polêmica, é uma ação que mantém com boa oportunidade de compra. Upside de 129%, a ação deveria estar custando R$ 24,00 pela fórmula de Benjamin Graham. Dividend yield médio dos últimos 5 anos de 9,89. Método de Bazin, a ação deveria estar valendo R$ 21,00, com a possibilidade de valorização de 101%. Também ganha dos índices nos últimos 5 anos, 10 e 2 anos. Todos os anos ela vem ganhando dos índices.
A segunda elétrica é a ISA-CETEP, que é a antiga Transmissão Paulista, está custando hoje R$ 22,00, um PL também bem baixo, de 4,33, PVP de 0,77, aponta um desconto aqui de 23%, dividend yield nos últimos 12 meses de 10%. Ação que se valoriza também com o tempo. Pela fórmula de Benjamin Graham, podia estar valendo R$ 59,00, com a possibilidade de 160% de valorização. Dividend yield médio dos últimos 5 anos de 6,79. Paga dividendos com regularidade. Deveria estar custando, pelo método de Bazin, que leva em consideração os dividendos, de R$ 36,00 e com a possibilidade de valorização de 60%. Ganharia de todos os índices também nos últimos 10 anos, uma valorização. E a última de utilidade pública, que é uma empresa de saneamento, é a Sanepar. São poucas empresas de saneamento que a gente tem na Bolsa, a Sabesp e a Sanepar. Hoje, a Sanepar SA PR11 está custando R$ 27,90, um PL também baixo de 5,28, um PVP de 0,78, dividend yield nos últimos 5 anos de 5,48. Uma ação que também vem se valorizando com o tempo. Uma possibilidade de subir 133%, chegando a R$ 65,00, pela fórmula de Benjamin Graham. Leva em consideração o lucro da empresa. Essa fórmula de Graham, ele sempre ponderava comprar empresas muito abaixo do valor patrimonial do que ela vale, para que você tivesse uma margem para lucrar muito maior. Dividend yield dos últimos 5 anos de 5,81. Pelo método de Bazin, não é uma ótima pagadora de dividendos, poderia estar valendo menos, né? R$ 20,00. E pensando nos índices, nos últimos 10 anos também ganharia de todos os índices. Então é fato que a gente precisa, para quem investe, é importante comprar ações, não que a gente deva comprar. Nada aqui é recomendação, você tem que fazer um estudo e análise, verificar se esses investimentos seriam compatíveis com a sua carteira, mas é importante a gente olhar para as ações, porque com o tempo as empresas se valorizam muito e a gente acaba perdendo a oportunidade de lucrar. A gente fica parado na renda fixa, esperando para lucrar na renda fixa, sem correr risco, mas a gente também perde a oportunidade de ganhar mais, com as empresas de ganhar mais. Mas precisa saber comprar. Não adianta você comprar qualquer empresa. Comprando as empresas corretas, empresas fortes, empresas defensivas para a sua carteira, você traz muito boas oportunidades e corre muito menos risco. Porque ainda que elas se desvalorizem, a recuperação depois da crise, elas vão ter uma recuperação muito maior. Portanto, é importante você saber fazer essas análises e essas escolhas. Se você comprou alguma dessas ações ou pretende comprar, deixa aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal, curta o vídeo para ajudar. E aí estamos aí junto nos próximos conteúdos. Muito obrigado.